Desvendando Mistérios. Olá pessoal, aqui é o Cornélios Almeida e você está no canal Desvendando Mistérios. Antes de mergulharmos na história impressionante que preparei para vocês hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Acredite, você não vai querer perder nenhum dos nossos próximos mistérios. Haiti, 1962. Uma ilha cercada por mistérios, magia e histórias que desafiam nossa compreensão. É nesse cenário que conhecemos Clairvius Narcisse, um homem comum que estava prestes a vivenciar algo extraordinário. Tudo começou quando Narcisse sentiu os primeiros sintomas. Uma sensação estranha tomou conta de seu corpo, seguida por uma febre inexplicável e um episódio assustador, onde começou a cuspir sangue. Desesperado, foi levado ao hospital Albert Schweitzer, em Deschapelles. Os médicos fizeram o possível, mas após 3 dias de agonia, Clairvius Narcisse foi declarado morto. Causa oficial: hipertensão maligna e edema pulmonar. Seu corpo foi enterrado no dia seguinte, em um funeral repleto de lágrimas e despedidas. Mas isso era apenas o começo de uma história ainda mais perturbadora. O que ninguém sabia é que Narcisse havia sido escolhido por um bokor, um temido feiticeiro do vodu haitiano. Usando rituais ancestrais, o bokor desenterrou o corpo de Narcisse e, através de suas poções misteriosas, o trouxe de volta, não como um homem livre, mas como um zumbi, condenado a trabalhar em suas plantações. Por 2 anos, Narcisse viveu em um estado entre a vida e a morte, trabalhando ao lado de mais de 100 outros mortos-vivos nas fazendas do bokor. Seu corpo se movia, mas sua mente estava presa em uma névoa constante, incapaz de resistir às ordens de seu mestre. A libertação veio de forma inesperada. Outro zumbi conseguiu matar o bokor, quebrando o feitiço que os mantinha cativos. Narcisse e os outros fugiram, mas sua história estava longe do fim. Por 16 longos anos, ele vagou pelo Haiti, sua mente lentamente recuperando fragmentos de quem ele havia sido. Em 1980, algo extraordinário aconteceu. Narcisse finalmente recuperou suas memórias por completo e retornou à sua cidade natal. O encontro com sua irmã foi um momento de intensa emoção. Para provar sua identidade, ele revelou segredos íntimos de família e seu apelido de infância, detalhes que apenas o verdadeiro Clairvius poderia saber. O caso chamou a atenção do antropólogo Wade Davis, do Museu Botânico de Harvard. Arriscando sua própria segurança, Davis viajou ao Haiti e conseguiu amostras das misteriosas poções dos bokors. O que ele descobriu foi surpreendente. As poções continham tetrodotoxina, uma potente neurotoxina encontrada no peixe baiacu, 160 vezes mais forte que a cocaína. Junto com a datura, conhecida como erva do diabo, essa combinação era capaz de simular a morte e induzir um estado de submissão total. Mas sua história continua gerando debates na comunidade científica. Clairvius Narcisse viveu com sua família até 1994, quando faleceu aos 72 anos. Em 1986, cientistas americanos analisaram as amostras coletadas por Wade Davis e encontraram apenas traços insignificantes de tetrodotoxina, questionando sua teoria. Por outro lado, pesquisadores suíços identificaram quantidades consideráveis da substância nas mesmas amostras. Davis argumenta que o efeito da poção, assim como outras substâncias, depende não apenas de sua composição química, mas também do contexto cultural, das crenças e da própria expectativa de quem a consome. Será que a ciência sozinha pode explicar todos os mistérios do Haiti? E você, o que acha dessa história extraordinária? Se inscreva no canal
ative as notificações e compartilhe sua opinião nos comentários. Aqui é Cornélios Almeida, do Desvendando Mistérios, e até o próximo vídeo.